Beleza, estamos ao vivo, contudo, todavia, entretanto, estou sentindo que o meu upload novamente está sofrível. Então, se por acaso você for uma pessoa que esteja conseguindo assistir algo na roxinha, já lhe agradeço e lhe peço paciência. Pode ser que nós não conseguimos continuar com a live, mas se você tiver paciência, terça-feira, na próxima terça, este vídeo que está sendo gravado deverá ir para a vermelhinha. E aí você poderá curtir todo o bate-papo, todo o podcast que a gente está fazendo agora. Mas se quiser arriscar, arrisque. E aí a gente vai se comunicando ao longo da transmissão aqui na roxinha. Sendo assim, para você, desejo boa tarde. E para quem for nos assistir mais tarde na vermelhinha ou nos escutar na verdinha, em um outro dia, um outro horário, desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que você esteja confortável para escutar mais um podcast que eu costumo sempre dizer aqui que é muito pretensioso. É um podcast feito pela galera aqui do estado do Pará, da região norte, que quer muito fazer parte da cena nacional do RPG. Mas, como sabemos que tudo que acontece em volta acontece se unindo, a gente sempre traz pessoas convidadas maravilhosas de fora do estado para participar conosco dos bate-papos, contribuir com comentários, contrapor as nossas posições ou até concordar. O importante é que a gente troque ideia aqui e faça acontecer. E as pessoas que estão aqui presentes, que vão dividir espaço comigo, vou já apresentá-las. Inicialmente, apresento a vocês daqui, do estado do Pará, Carlos Chicama. Ele é publicitário e artista visual, mestra RPG desde 2005. Tem um cenário próprio intitulado Coragnar, que desenvolve desde 2009. Participou de diversos projetos voltados ao RPG, inclusive da organização e produção do The Jail, evento voltado ao tema que aconteceu no antigo Abacatão, que é o ginásio poliesportivo do município de Ananindeua. E atualmente ele está como assessor de comunicação da Associação Dungeon Belém. Carlos, dá um oi aí pra galera. E aí galera, tudo bem? Carlos aqui, boa tarde a todo mundo que está assistindo, ou boa noite ou bom dia, depende de quem estiver assistindo, né? E é isso, tamo junto. Muito bom. Agora passando para a queridíssima convidada aqui nossa, ela se chama Nívia Alonso. Ela começou com RPG há 10 anos como um hobby, de forma muito despretensiosa e, durante a pandemia, o hobby ganhou força o suficiente para virar hiperfoco e plano de vida. Assim, ela começou a estudar compulsivamente o universo e os jogos de mundo das trevas e a investir tempo em um canal que tinha com amigos. Devido a divergências, ela e seu namorado, que o conheceu há 10 anos, por causa do RPG, esse maldito RPG, esse negócio aí que só leva a gente para o mau caminho, e criaram o seu próprio canal voltado para ele, o RPG, especialmente para narrativas de horror e jogadores com menos experiência. Nívia, dá um oi aí pra galera! Oi, gente, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Sejam todos bem-vindos e eu espero que eu possa acrescentar coisas legais no bate-papo de hoje. Muito bom! Então, gente, tá aí composto a turma que vai debater o assunto de hoje. Para quem ainda não acompanhou o título, a gente sempre traz aqui meio que uma pergunta que norteia a nossa discussão. E a pergunta escolhida para hoje, que é sempre escolhida semanalmente lá no grupo da Dungeon, Associação Dungeon Belém, que é uma associação de pessoas jogadoras de RPG e board game que mantém um espaço físico confortável e seguro para a galera praticar as jogatinas que desejarem realizar. E aí, semanalmente, conto com o apoio da galera para escolher o tema. E o tema para hoje que foi escolhido foi: as redes sociais são boas para o RPG? Tá muito aberta essa pergunta. Dá pra a gente transitar e tangenciar adoidado por essa pergunta. Mas antes que a gente possa fazer esses caminhos geométricos que eu acabei de descrever para vocês, vou trazer duas manifestações que eu consegui coletar nas redes sociais. Eu geralmente agora criei esse costume de comentar
levar essa mesma pergunta para as redes sociais e vez ou outra eu consigo coletar algumas manifestações. E dessa vez eu consegui 2, as quais vou compartilhar aqui com vocês. Direto do Blue Sky, o Michael Evani disse: desde o finado Orkut até os dias de hoje, seja pelo Facebook, Twitter, Rest in Peace ou Discord, as redes sociais têm sido o principal meio com o qual eu tenho entrado em contato com outros RPGistas, seja para trocar ideias ou formar grupo de jogo. Então, sim. E aí, a Tatiana Barbirato, lá pelo WhatsApp, disse o seguinte: não são boas nem más, são só mais um jeito de encontrar pessoas que têm o mesmo gosto e marcar mesas. Então tá aí as 2 manifestações que eu trago aqui para nós, para aquecer os motores e já deixar a gente meio que ciente do que tem de manifestação em torno desse tema. Então me viro agora para as minhas pessoas convidadas e pergunto: as redes sociais são boas para o RPG? Carlos, você começa comentando. Bom, muito bom aí os comentários a participação da galera aí. E eu acho que é mais com relação ao segundo comentário. Eu acho que realmente a gente precisa analisar como a gente usa essa ferramenta, né? Porque são ferramentas. A gente tem que saber também, entender que existem modos de usar essas ferramentas para o bem e para o mal. Elas em si não são maléficas. Elas podem ser muito benéficas para vários âmbitos da nossa vida, tanto para a educação, quanto para o RPG, quanto para a sociabilidade. A gente vem de dois pontos muito específicos, né? A partir de 2012, quando a gente começou o boom das redes sociais e tal, Facebook, Instagram, Twitter, a gente teve um maior uso de redes sociais e um distanciamento físico das pessoas. A gente começou a ficar muito próximo das telas e tal. E isso se intensificou na pandemia. Em 2020, a gente ficou cada vez mais, inclusive na questão de trabalho também, a gente ficou muito mais em casa, na frente da tela, e aí a gente meio que ficou um pouco mais virtualizado todas as nossas relações. Então, a gente precisa entender também que muita gente ainda está assim, muitas empresas ficaram em home e continuam nesse formato híbrido, e algumas estão voltando, né, para o presencial. Mas a gente também precisa entender que essas redes sociais também servem de ferramenta, assim como no primeiro comentário, para localizar pessoas. É muito que a gente faz um pouco na Dungeon, né? Eu estou assessor de comunicação na Dungeon, e a gente pensou lá atrás, 1 ano atrás, quando a gente fundou a Dungeon, em ter um espaço presencial, porque o espaço presencial é muito importante para pessoas socializarem. Eu acredito assim que o RPG de tabuleiro, o RPG online é muito legal, e as redes sociais contribuem para as pessoas se encontrarem, as pessoas que estão longe, principalmente uma pessoa de São Paulo, uma pessoa do Rio, poderem convergir numa sala virtual e jogar. Isso é muito legal. Mas o RPG físico, aquele ali, pegar o papelzinho e se encontrar com a galera e tal, e é muito legal, assim, tem outro nível de sociabilidade ali, de construção social. Eu acho isso muito importante. Então, eu acho que vai por aí, é mais uma ferramenta para a gente poder saber utilizar, né? Muito bom. Agora chamo a Nívia para fazer as suas contribuições. Ok, o Carlos aqui, meu colega, acabou de falar sobre esse processo que houve do isolamento, né, das pessoas, que se tornou gradativo, e isso é uma tendência que vai para além de várias coisas que a gente acaba pensando, né? Então, se a gente olha para o mundo como um todo, como totalidade, e vai olhando seus pequenos nichos, suas pequenas interferências, a gente vai ver que tudo contribui para um isolamento maior do ser humano enquanto cotidiano, né? Mas também para uma coletivização, essa palavra tem muitas sílabas, de áreas comuns. Então, o que a gente tem? A gente tem apartamentos e casas cada vez menores, a gente tem
cômodos nesses apartamentos e casas cada vez menores, né? Então, assim, não é exatamente proporcional. Hoje em dia, um apartamento de 1 quarto tem esse 1 quarto muito menor do que anos atrás. Você vai no mercado e encontra porções individuais de determinados alimentos, etc. e tal. Então, tudo tem se tornado muito, muito individual. E a rede social, ela segue um caminho muito similar, que é basicamente, vocês vão ver um fantasma passando atrás de mim agora, que é basicamente o que acontece. O algoritmo determina que a rede social entregue o conteúdo cada vez mais personalizado. Então, a gente mora na mesma casa. Se a gente tiver meia dúzia de interesses diferentes, vai aparecer. A gente mora na mesma casa, coloca a gente na mesma classe social, enfim, tudo muito similar. Mas se a gente tiver gostos diferentes, o algoritmo logo identifica e começa a entregar coisas personalizadas para cada um de nós. Então, onde eu quero chegar com esse ponto todo, com essa volta toda? Apesar disso, a gente tem condomínios com áreas comuns cada vez maiores. Então, apesar do apartamento estar menor, a área comum é maior. E esses condomínios têm cada vez mais áreas comuns. Tem condomínios com mercadinho, condomínio com piscina, condomínio com academia, condomínio com restaurante dentro, tem, né, trocentas coisas. Então, o ponto a gente vai se tornando cada vez mais individual, mas as nossas atividades se tornam cada vez mais coletivas. E eu acho que, apesar da rede social ser uma ferramenta e o que faz dela, o que faz com que ela seja um bom uso ou um mau uso ser o usuário em si, eu acho que, observando em termos gerais, em relação a propostas, a rede social ela só tem a agregar ao hobby do RPG. Porque, apesar da gente poder usar elas enquanto ferramentas de comunicação com efeitos positivos e negativos, conforme ele falou, se a gente pensar o que é a proposta da rede social e o que é a proposta do RPG, a gente tem duas coisas que se complementam bastante. E eu venho observando como isso vem acontecido e como o RPG tangencia outros temas muito abordados em redes sociais e como ele poderia se expandir, tem algum tempinho. Mas especialmente quando a gente está falando de reunião de grupos e produção de conteúdo, as redes sociais elas agregam muito. Porque a gente tem, novamente, espaços coletivos e a gente tem lugares em que comunidades se formam, como o Discord, até o próprio Facebook, apesar de que eu andei caminhando por essas terras ermas recentemente, eu achei conteúdos deveras curiosos no que se refere a RPG. Mas a gente tem Discord, a gente tem, né, outras redes sociais que são focadas em comunidades e especialmente com essa personalização do conteúdo que a gente recebe, a gente tem muitos criadores de conteúdo de conteúdo de RPG de tamanhos diferentes. A gente tem desde pessoas que estão indo muito grande e atingindo... Estão indo muito grande é ótimo, né? Estão indo muito longe e atingindo públicos bem grandes, até pessoas que são menores e têm o seu conteúdo entregue de certa forma. Então, rede social para RPG, eu acredito que seja, sim, uma ferramenta positiva. Muito bom. Vou aproveitar as falas de vocês dois e vou fazer um desdobramento que eu achei muito interessante. Tanto da fala do Carlos quanto da Nívia, deixo bem distintos dois usos que pode ser dado no que tange em torno do RPG. O primeiro, que é o do facilitador de não só você conhecer outras pessoas fãs do RPG, como até articular jogatinas, as sessões online para você jogar quando não pode jogar presencial. E temos a faceta da rede social utilizada para promover quaisquer atividades em torno do RPG, seja o produtor de conteúdo, seja o desenvolvedor de jogos, ou seja a galera que está a fim de expandir seus projetos, até, por exemplo, presenciais. Muitos dos grupos que organizam eventos aqui no estado do Pará se valem das redes sociais para informar seus seguidores e as pessoas que gostam de visitar as suas atividades, informar quando e onde eles estarão presentes para realizar um encontrinho. Temos o caso do Resistência RPG, aqui em Belém, que eles costumam estar nos eventos otakus daqui da região. Lá em Parauapebas, na região sudeste do estado do Pará, temos os
Aventureiros do Vale, que eles também se valem das redes sociais. E em Castanhal temos o pessoal da Vila do Elfo. Não, mito, Cabana do Elfo, que eles promovem as atividades não só de RPG, mas de board game através das redes sociais. Então, temos aí uma diversificação do uso das redes sociais para promover o RPG. Ou seja, dessa volta toda, para dizer que a gente usa muito das redes sociais para promover as nossas atividades. Aí eu me viro para vocês dois agora. Como é que vocês costumam, como tem sido a experiência de vocês de promover as atividades de vocês, seja ela qual for, em torno do RPG, através das redes sociais? Nívia, você começa dessa vez. Bom, eu vivo, faz alguns meses eu vivo o fenômeno do Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? Porque eu sou uma profissional de comunicação, como o Carlos também é, e que resolveu começar a criar conteúdo. Então, o que acontece? Né? A gente tem uma certa prioridade, essa paixão muito grande por comer, né? Então, a gente acaba dando uma prioridade para as redes sociais das empresas para as quais a gente trabalha. Então, assim, essa minha paixão por comer me leva a criar muito mais, uma coisa muito mais organizada para as empresas nas quais eu trabalho. Então, por exemplo, até mês passado eu trabalhava com o projeto Tanares, né, na plataforma MeepleStarter, e lá a gente tinha um calendário de publicações, eu tinha uma rotina de conversa com criadores de conteúdo e tudo mais, então ali eu estava intermediando, né, uma marca com criadores de conteúdo para que a gente pudesse fazer uma promoção daquele produto. Agora, já faz mais ou menos uns 3 meses, eu sou a pessoa social media da The20 Culture. E a gente também tem ali um calendário que ali, como a The20 Culture ela é ela é focada na produção multimídia, a gente tem várias diferenças desse meu trabalho para o meu trabalho na MeepleStarter. Ali a gente tem pessoas produzindo outros conteúdos, né, para que o canal possa continuar andando. Então, se você entra nas redes da The20 Culture agora, você vai ver que há divulgada uma agenda onde você vai ver que tem conteúdos de redes de texto curto, né, os Twitter-like da vida, que são o Twitter, o Blue Sky e o Threads, que eu também achei um perigo recentemente, o Threads, eu achei muito peculiar. Você tem ali a agenda de vídeos curtos e a agenda de Instagram. E elas todas se mantêm, porque uma coisa importante para as redes sociais é a constância, que é aí que entra o meu espeto de pau, porque eu tenho o Mar de Contos, né, que é o meu canal. Eu imaginei porque entra naquela coisa de o produtor de conteúdo não acompanha o conteúdo de outras pessoas. Sim, é a mesma coisa. E aqui você tem o Mar de Contos, que ele tem estado nos últimos meses, até porque a campanha de Tanares foi bastante intensa, né? Ele tem estado com as redes sociais um pouco mais abandonadas, mas que a partir do ano que vem a gente tem planos de organizar um calendário, de ter as redes sociais funcionando direitinho, até porque agora eu tenho um pouquinho de tempo disponível, que em algum momento vai estar ocupado, mas eu pretendo que isso aconteça de forma mais assim, com uma coisa já andando, né? Então, por exemplo, se eu encontro outro emprego agora junto com a The20 Culture, a The20 Culture já tem um ritmo. Então, eu gostaria de estabelecer um ritmo para o Mar de Contos, para que caso eu encontre, né? Porque eu costumo, faz um tempo eu tenho 2 empregos, eu sou meio Július, meio pai do Cris, tá ligado? Então, tipo assim, se eu arrumar mais um emprego agora, eu gostaria que os 2 já estivessem andando, que eles já tivessem um ritmo, para que eu pudesse só me habituar à nova coisa que vai aparecer. Então, o que acontece? A principal diferença, né, que eu falei, porque o que impulsiona nas redes sociais hoje em dia é muito mais a constância do que o conteúdo em si. Eu costumo falar isso sobre boas ideias também. As pessoas, elas tendem a achar que a pessoa genial, ela é genial o tempo todo. E não é. A pessoa genial surge com uma gota de genialidade diante de um mar de mediocridade, que as pessoas não percebem porque o mar está sempre ali. E a mesma coisa é a rede social. As pessoas que têm crescimento
um crescimento seguro, um crescimento constante em rede social, ela tem a ver com presença em rede social e não com vários hits, um hit atrás do outro. E eu acredito que tem alguns criadores que eles estão nessa de querer produzir um hit atrás do outro, como eu tenho isso de vez em quando. Eu fico pensando, gente, a minha próxima tem que ser melhor que a anterior, tem que ser melhor que a anterior, e basta que eu esteja lá fazendo, né, as coisas com uma certa constância. Então, a minha rotina com rede social, ela tem sido muito essa. E aí você percebe que algumas redes sociais pessoais minhas, elas vão mais além do que a do próprio Mar de Contos, porque tem a ver com pensamentos de chuveiro, e as pessoas engajam nesse tipo de coisa, sabe? Então, assim, eu tô nesses três aspectos. A D20 Culture, que é onde eu tenho tudo planejadinho, organizadinho. A D20 Culture tem frequência, quase todo dia tem post em todas as redes sociais, etc e tal. Você tem o Mar de Contos, onde ultimamente eu estive empurrando como uma carroça quebrada aí, que a gente vai resolver isso no semestre que vem. E as minhas próprias redes sociais, que por algum motivo, eventualmente, bum, some, bum, some. Minhas redes sociais pessoais são assim. É assim que eu tenho vivido e eu sei que isso precisa ser corrigido. Boa. Carlos, suas contribuições. Muito bom esse que você falou, Nívia, do cara que viraliza, assim. Não, não é assim, né? Tipo, Uhum. a gente percebe que o cara que viralizou, nossa, ele veio do nada. Na verdade, não. Tá fazendo conteúdo ali sempre e tal. E aí, de 100 vídeos, um vídeo rendeu muito e tal, explodiu, estourou a bolha e tal. Uhum. E é um pouco disso. A gente faz o conteúdo. Eu estou atualmente fazendo só relacionado ao RPG e a Dungeon, né? A gente está contribuindo lá com as redes da Dungeon, da associação, desde o começo, nessa primeira gestão da primeira chapa da Dungeon, da associação, eu pude contribuir com a comunicação desde então. Aí a gente vem fazendo algumas campanhas e a dificuldade maior, fora a manter, né, os posts com certa frequência, a frequência de postagens, é o nosso inimigo número um, que eu chamo de inimigo, sim. Muita gente quer falar assim, não, mas ele não é inimigo, o É algoritmo é nosso sim. inimigo. O algoritmo é o nosso inimigo. Ele é difícil de lidar. Uhum. E aí a gente tem muita dificuldade, pessoalmente, por se tratar. O RPG é um assunto de nicho. Não dá para se dizer que é um negócio que todo mundo conhece, muita gente nem sabe o que é, né? Então, por ser um assunto de nicho, é muito mais difícil saber de a gente alcançar muitas pessoas. Mas a gente fez algumas campanhas, a gente produz muito conteúdo relacionado à cultura pop também, né? Cultura, né, geek, Uhum. séries, filmes, para a gente também tentar furar um pouco a bolha só do RPG. A gente faz umas associações. A gente fez um último post agora sobre a série Agatha para sempre. Isso. Uhum. A gente fez um post também sobre isso. O que é que tem de RPG ali na série da Agatha e tal. E a gente vai fazendo essas associações para tentar puxar, inclusive, gente que não entende de RPG, que não conhece e quer conhecer também, porque é um Sim. papel da Dungeon, né? Um papel da associação é esse. A gente tem um papel educacional também de promover a prática da RPG. A gente quer que mais pessoas se associem, mais pessoas que venham de fora, que não conhecem RPG, têm curiosidade, venham visitar e, quem sabe, a- botar RPG nas suas vidas, assim, praticar e tal. Então, dentro das redes sociais, teve um crescimento legal. A gente começou com, se eu não me engano, 16 membros lá no comecinho, na primeira assembleia de inauguração da Dungeon. E hoje nós somos 50 associados. Teve um crescimento legal. Uhum. E já fizemos umas 3 ou 4 campanhas com impulsionamento também, porque se tu não pagar o Mark Zuckerberg, ele não, Ele não ajuda. ele não ajuda. Às vezes ele não ajuda nem contigo pagando. Nem É. pagando ele, né? É verdade, é verdade. Mas aí a gente está crescendo, a gente tem algumas metas para bater ainda esse ano, com relação à rede social, com relação a seguidores. E vamos também fazer os eventos presenciais. A gente está com planos aí de fazer um evento da própria Dungeon, tá? Eu não posso dar muitos detalhes porque a gente está conversando ali com a diretoria, mas com relação
a nossa produção em si para as redes sociais é um pouco disso, assim. Eu acho que a nossa maior dificuldade é realmente furar essa bolha. Eu acho que um pouquinho diferente da Nívia, porque ela conversa muito mais com o nicho, né? Não sei se tu tem essa pretensão de buscar novos... Uhum. É, Eu mas posso falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas nosso maior desafio é esse mesmo, assim, é encontrar novas pessoas, pessoas que estão querendo saber mais sobre RPG. E aí a gente vai caminhando passo a passo, e é isso, assim. Muito bom. Nívia, quer comentar? Então, sim, é que aparentemente a gente tem uma abordagem diferente no sentido de que a dungeon ela parece muito numérica, né? Ela tem bastantes pessoas atreladas. E uma coisa que eu estava pensando enquanto a gente estava falando era justamente que sim, o RPG é um hobby muito de nicho, só que ele tem uma coisa agora enquanto criadora de conteúdo, né? Porque assim, faz anos que eu não jogo RPG fora de tela, tá? Então, assim, todos os meus jogos de RPG têm sido conteúdo. Não são só RPG online, eles são conteúdo. Então, por exemplo, foi ontem? Não, anteontem, eu estava em São Paulo narrando RPG presencialmente, era uma gravação, aquilo vai se tornar conteúdo, vai sair, vai estar no ar em janeiro. Então, aquilo vai, né, outro rolê. Muito bom. E aí são percepções um tanto diferentes, mas que elas precisam estar atreladas, porque o criador de conteúdo que deseja fazer sucesso, e aí a gente precisa ter uma discussão sobre o que é sucesso criando conteúdo. Mas o criador de conteúdo que deseja fazer sucesso com conteúdo de RPG, ele não pode estar focado apenas na criação do próprio conteúdo. O RPG é um nicho e ele precisa estar preocupado, o criador precisa estar preocupado com o aumento do impacto daquele nicho, com o aumento da penetração daquele nicho. Então, as pessoas precisam estar trabalhando o próprio conteúdo de forma a expandir esse alcance. Então, o que acontece com o meu conteúdo? Chegam pessoas no meu canal, por exemplo, aparece Arthur Malvavisco, MP Neves, são autores de livros de fantasia. É Tangente. Você geralmente vê esses caras em Bienal, em feiras literárias e tudo mais, e assim, tangencia para o RPG. Você vê no meu canal pessoas como a Fei, por exemplo. A Fei é uma pessoa que ela já tinha lá o seu tamanho, começou a entrar pro RPG, né? E agora ela aparece no meu canal, em canais de outras pessoas jogando RPG. Ou você tem pessoas do próprio RPG que chegam no meu canal e falam assim, Nível, eu nunca joguei Mundo das Trevas. Parabéns, você acaba de se tornar o meu novo neófito, porque é você que eu quero. É você que eu quero. Então, assim, até porque a comunidade de vampiro tem uma má fama desgraçada, né? Então, é essa pessoa que eu quero para ela ter um parâmetro de qualidade para ela quando ela chegar na galera desgraçada que tem em vampiro. Porque tem e não é pouco. Sim. Então, mas assim, o ponto é, a gente precisa verificar o que a gente pode trabalhar de expansão do hobby no sentido de tangenciamento com outras obras, como você mencionou a Agatha Harkness, por exemplo. E eu consigo, e papo de bastidores, né? Eu consigo visualizar outros criadores de outros tipos de formato, de outros nichos, que são sim fãs de RPG e que estão olhando para esta cena nacional com olhos analíticos, com olhos de que vale a pena ou não investir nesse tipo de conteúdo. E eu garanto que mais pessoas vão aparecer com RPG ano que vem. É uma coisa que eu visualizo sim acontecendo, não só por trabalhos que eu sei que estão sendo desenvolvidos, mas por outros criadores de conteúdo que já são grandes e que já têm o seu tamanho e que expressam, e eu sei que aquilo é pesquisa de mercado, não é uma perguntinha genuína, não é nossa, faz tanto tempo que eu não jogo RPG. Isso não é uma perguntinha genuína, isso é uma pesquisa de mercado, ele quer ver como o público dele reage a esse tipo de resposta. Então, isso existe e pela incidência que tem acontecido, eu visualizo um aumento desse nicho bombástico no ano que vem.
Muito bom. Vou aproveitar essa tua fala final, Nívia, que combina com o que eu estava meio que pensando aqui e vou relatar algo que eu vi recentemente. Uhum. Bom, recentemente, não é tão recente assim, mas ainda nesse mesmo semestre, tivemos aquela cagada em torno do finado Twitter. Sim. Eu digo finado porque o Sim. Twitter não existe mais, é um outro nome lá que não merece nem ser dito. Mas toda a comunidade resolveu migrar para outras redes sociais. Houve uma divisão forte. Bem forte. Eu vou citar uma aqui porque ela foi o que mais aconteceu, algo que eu vou relatar agora. Eu tô em todos e eu vou citar aqui o Threads. No Threads eu vi algo que foi assim inusitado para mim. Muita gente digitando aqui assim: algoritmo, me ajude para procurar a galera que fala de RPG, não sei do que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. Não sei o tanto quanto o algoritmo ajudou nesse sentido. A real é que, para mim, pelo menos, apareceu um monte de gente fazendo a mesma coisa. E assim a gente foi estabelecendo conexão. Tá. Montou aí uma conexão. E aí, em seguida, começou a galera a manifestar exatamente isso que a Nívia comentou ainda agora. Galera, tô com dificuldade para montar mesa para jogar. Será que tem aí alguém? Procuro narrador, procuro pessoas que queiram jogar, tarará e tal. Gente, isso foi muito intenso no Threads. Não tô dizendo que no Blue Sky não tenha rolado. Só não menos. pelo menos no meu campo de alcance social do Blue Sky, eu não vi isso acontecer. Pode ter acontecido. Se você estiver aí nos assistindo, relate aí nos comentários, que vai ser muito engrandecedor saber. Mas dentro do que eu acompanhei, e eu vi isso muito intenso no Threads. E aí, combina um pouco com o que a Nívia comentou. As redes sociais, em um certo nível, ajudam as pessoas a se conectar, se entrelaçar. E aí, quem sabe, começar a criar esse campo que até então, como a Nívia comentou ainda agora, não estava tão bem explorado e que surge como um potencial para ser explorado, seja virtual ou seja para promover presenciais. E aí, jogo essa bola para vocês trocar ideia, a começar pelo Carlos. Realmente, eu vi com relação ao Threads e o Blue Sky, a minha percepção, analisando a rede social, eu vi que o Threads ele tende a ter um algoritmo que força mais uma bolha, ele te direciona mais a uma bolha muito mais forte, né? Basta tu fazer uma simples pesquisa ali e o teu feed ele já vai estar tomado, assim, ele vai virar aquilo. E, inclusive, ele viraliza não, ele incorpora isso no teu Instagram. Vai passar no feed ali, de vez em quando vai aparecer alguma coisa do thread para te jogar para lá, que é justamente aquilo que tu pesquisou. E realmente, assim, o Blue Sky eu sei muito pouco. Eu utilizei na época que aconteceu essa migração do abre parênteses, antigo Twitter, fecha parênteses. Eu utilizei muito pouco o Blue Sky, eu migrei para um blog para o Threads, que era até logisticamente estava mais fácil ali, era só clicar ali e fazer o perfilzinho rapidinho. Mas essa questão das bolhas é um negócio muito, muito doido, assim, porque inclusive tem alguns relatos na Dungeon de outros associados que eles chegaram e falaram assim: pô, cara, muito legal aqui, a gente tá com pessoas diferentes, com gente que de outras situações, assim. Eu vivia numa bolha de gente que jogava só online e tal, não saía muito de casa. E agora que eu tô aqui com vocês e tal, eu pude conhecer pessoas diferentes e aí isso abriu um pouco a minha caixa, a minha cabeça, assim, minha caixa e tal. E eu acho que a gente precisa entender também o papel da rede social nesse sentido, assim. As redes sociais, elas têm essa pequena desvantagem. Como a Nive falou, a gente já falou aqui várias vezes. E a gente precisa entender essa ferramenta e essa tendência da sociedade mesmo em cada vez mais
nos fecharmos em bolhas, a gente precisa, talvez, lutar contra isso, sabe? Eu penso muito que a gente precisa buscar sociabilizar mais, muito decorrência inclusive de doenças mentais mesmo, assim, entrando para o campo da psicologia já. Acho que a sociabilização de pessoas, de tu sair um pouco da tua bolha e estar conversando com outras pessoas, assim, é muito importante, assim, para tu não ficar no teu sozinho, sabe? Eu já vi muita gente, inclusive vi uns vídeos recentemente de gente que mora, acho que tu mora em São Paulo, Nívia? Eu sou de Santos. Sou de São Paulo. Eu tava vendo uma trend não, um fio, de várias pessoas que moram sozinhas em São Paulo e tal, não São Paulo, nas grandes metrópoles, né? Uhum. São Paulo e etc. Que elas não conseguem mais sociabilizar sabe, Presencialmente? quando sai, presencialmente, assim, não sabe mais, parece que bugou, assim, pô, não sei mais. E a bateria social é muito pequena e tal. Sim. E eu acho que a gente precisa ter cuidado também com relação a isso, assim, acho que a gente precisa entender também que nós somos seres sociais, né? Então, viver nas redes é muito legal, facilita muito virtualmente. Mas a gente também precisa buscar atividades que façam a gente convergir e viver e conversar e tal, e trocar com o outro. Sim. Mais ou menos isso. Nívia. Eu queria aproveitar para pontuar que esse ponto de vista volta numa máxima que eu acho muito interessante, que é tipo assim, quando a gente estava. A gente tem antes de eu expressar o que eu vou expressar, a gente tem uma posição política escrachada aqui, ela é pungente, ela é expressa, ok. Então, quando a gente estava no governo anterior, né, Bom, aquela situação, né, aquele troço. aquele trem, né, desgovernado, a gente tinha uma galera que ficava assim, ó, gente, fulano de tal segue o inominável. E, porra, é claro que o fulano de tal segue o inominável. Ele faz todo tipo do público-alvo do inominável, beleza. Ai, nossa, não contava que o ciclano também seguiu o inominável. Às vezes o ciclano segue o inominável porque ele precisa ficar sabendo de que tipo de porcaria que o inominável está falando. Então, nem Eu trabalho sempre. com política, É então eu isso. preciso. É isso. Então, eventualmente, pessoas seguem outras não porque concordam com o que ela está dizendo, mas porque precisam saber o que ela está dizendo. Uhum. Então, eu sou o tipo de pessoa, por exemplo, que para eu bloquear uma pessoa precisa muito, muito para eu bloquear uma pessoa. Então, assim, demorou muito tempo para eu bloquear um monarca, Uhum. sabe? Então, assim, no geral, basta que eu não siga e eventualmente eu vou lá procurar alguma coisa, ou eu sigo e aí tem um momento que não dá mais, sabe? Então precisa muito para eu dar um bloco em alguém. Então, se você entrou no Clear Sky e verificou que eu bloqueio alguém, alguma coisa essa pessoa fez. Mas, enfim, essa questão da individualização, né, do conteúdo, por um lado, ela é muito delicada, né? Porque a gente fala sobre não ficar preso à própria bolha, só que, por outro lado, a gente diariamente precisa lidar com pessoas que estão fora da nossa bolha quando a gente interage na vida. Né? E aí você, as pessoas não estão mais sabendo interagir na vida. Sim, mas eventualmente você vai lá, você entra no Uber, e o seu Uber começa a puxar papo falando que tinha que prender o Alexandre de Moraes. Caraca, Grandão. você precisa ter ali um jogo de cintura para lidar com essa situação, porque você não vai mudar a cabeça daquele cara em 20 minutos de viagem. Isso não vai acontecer. Aquele cara já passou por um processo de lavagem cerebral de muitos e muitos vídeos curtos e posts alarmistas e mensagens cheias de emoji no WhatsApp. Não precisa converter
todo fascista que você encontra na sua vida, tá? Alguns você dá porrada e outros você ignora. Algumas raras exceções você converte. Mas o ponto a gente tem que lidar com essas pessoas frequentemente de forma obrigada, né? Então, é um Uber, é um cara no metrô, é uma pregação dentro do metrô que você não tá afim de ouvir. Às vezes o cara até tá falando umas coisas legais, sabe? Mas assim, você não tá afim de ouvir. Eu já vi gente que não gosta do rapper do metrô. Putz, eu adoro rapper de metrô. Mas assim, eu não pego o metrô todo dia às 7 da manhã, né? Eu moro em Santos, Santos é uma ilha. Não tem metrô em Santos. Mas assim, as pessoas, elas estão de saco cheio do rap do metrô, o que eu acho muito triste. Eu adoro quando me pegam pra vítima. Mas o ponto essas interações forçadas, elas cansam. Porque geralmente você está indo para o seu trabalho, ou você está no seu trabalho interagindo com gente que você não é obrigado a gostar, mas você precisa conviver pacificamente, né? E aí, nas redes sociais, as pessoas tendem sim a se isolar nessas bolhas. E, por um lado, é muito reconfortante ter um lugar onde eu sei que o conteúdo é feito para mim, né? Mas também é alienante você voltar para um lugar em que o conteúdo é feito para você. Inclusive, a gente está vendo o surgimento de um fenômeno social que já está sendo estudado, que é o What About Me, livremente traduzido como e eu. Porque você vai lá na sua rede social e escreve assim: comi um bobó de camarão incrível no restaurante XYZ, adorei, recomendo. Aí o comentário mas eu sou alérgico a camarão. Meu amor, esse post só não é pra você. Passa reto. Passa reto. Esse post só não é pra você. Sabe? Então, assim, as pessoas, elas estão sofrendo de um What About Me problem, né? Que é esse, né? E eu, síndrome do e eu, nas redes sociais, justamente por causa dessa individualização do conteúdo. E a tendência é que isso continue crescendo cada vez mais. Então, eu acho que a gente precisa tomar um cuidado entre o que a gente está consumindo para se manter confortável, porque é importante buscar o conforto, mas também para não se isolar do mundo. Perfeito. Vou aproveitar essa fala de vocês dois que encaixa com algo a mais que eu quero trazer para a baia da nossa discussão, que é esse problema que o Carlos citou e a Nívia aprofundou mais, com bastante maestria, que é que às vezes você precisar sair da tua zona de conforto, porque a bolha é uma zona de conforto, para poder expandir as suas possibilidades sociais. Por exemplo, desde que eu comecei a trazer conteúdo para a internet ali no finalzinho de 2019, eu tinha uma missão que eu me auto-impus. Quero colocar as nossas atividades de RPG de Belém na cena nacional. No começo não sabia porra nenhuma como fazer, mas fui metendo a cara. E por não saber como fazer, eu fazia meio que um óleo de peroba na cara e ia dizendo: oi, sou Rodrigo Hakabashi, tô aqui. Uma parcela boa me acolhia, outra nem tanto. Às vezes até umas porradas eu tomava. E eu não vou criticar essas pessoas que me batiam, porque, de certa forma, eu entendi as suas motivações. Não estou aqui para julgá-las, só vou relatar casos sem citar nomes. Tomava porrada, e aí eu, naturalmente, não quero apanhar, vou recuar. Já sei que com essa pessoa não tem abertura. Não vou julgá-la, não vou ficar enfrentando. Ela tem os rolês dela, tem as dificuldades delas. Quando eu digo delas, é pessoas, viu, gente? E aí, vou dar espaço, vou criar o meu e vou seguir em frente. E olha, Nívia, olha, Carlos, desde 2019 para cá, eu lido com umas barreiras bem difíceis. Não é à toa que aqui é uma crítica minha para o RPG nacional. Quando a gente fala de desenvolvedores de jogos, de produtores de conteúdo, ou grupos que fazem acontecer do norte, nordeste, por que não também do centro-oeste, a gente sente muita dificuldade de colar na galera do sul e do sudeste. A gente sente muita dificuldade. Por exemplo, vou dar aqui um caso. Premiação Goblin de Ouro. Observem
os 2 últimos anos, quem compôs a mesa de avaliação? Não tem nenhum nortista lá. Sim. E aí eu pergunto, o quão pode se chamar essa premiação como uma premiação nacional? Se não tem um nortista lá para dar também o seu ponto de vista de avaliação do que está sendo avaliado para a premiação. Quem for do Goblin de Ouro, não entenda isso como uma coisa negativa. É algo que eu estou relatando que pode ser que você possa considerar para dar um up de melhoria na avaliação de quem compõe a mesa avaliadora do Goblin de Ouro. Até porque, Raga, rapidinho, há de se considerar que você não está fazendo uma crítica infundada. Você já está apresentando no que você está falando uma possível solução para isso. Você já está dando uma sugestão. Você não está batendo por nada. E isso é muito proveitoso. Só pontuando, algumas pessoas da cena nacional, a gente vê muito isso acontecer. As outras pessoas vão lá, criticam uma obra ou criticam um ponto de uma determinada obra e a pessoa se dói pela obra inteira como se fosse uma crítica pessoal e etc e tal. E não é assim. Inclusive, eu acho que você deve continuar. Perfeito. Então, deixo aqui a minha recomendação para vocês expandir. Vocês, quando eu digo vocês, é quem está fazendo a cena acontecer. Eu entendo vocês que comercialmente vocês têm que se voltar para onde tem mais retorno. Afinal de contas, no Norte, em termos de volume populacional, somos bem menor do que Sul e Sudeste, principalmente o Sudeste. Então, os seus maiores consumidores estão de fato no Sul e Sudeste. Mas nós existimos, amigos. Nós existimos, queremos participar da cena e só precisamos de alguns acenos, alguns do tipo, cola aí, bora fazer uma história para poder fazermos parte da cena. O podcast RPG com Jambu, ele é uma resistência, ele é um manifesto de dizer, olha, a gente está aqui e se vocês não nos chamam, a gente chama vocês. Não é à toa que a Nívia está aqui, não é à toa que demais convidados de fora do estado estão aqui, porque a gente quer mostrar para vocês que a gente existe e que a gente quer no futuro ser chamado. Quando eu digo a gente, não é Rodrigo Hagabashi. Eu quero que chame o Carlos, quero que chame o Fábio, eu quero que chame a Stephanie, eu quero que chame esqueci o nome da professora de educação física, a Évila. A Évila, Resistência RPG, pessoal daqui do estado e também da região norte. Então, eu lido muito com essas dificuldades de obstáculos de sair da zona de conforto. Fiz aí um volta danado, mas aí eu quero deixar vocês comentarem, a começar pela Nívia. Eu acho importante tu falar esse tipo de coisa, mas eu preciso dizer que pontuar essas coisas, elas chegam em pessoas que estão predispostas a isso, tá? Então, uma coisa sobre o Mar de Contos é que o Mar de Contos ele é feito por 2 pessoas brancas em um relacionamento heterossexual aqui do Sudeste, tá? Então, a gente precisa ativamente pensar em procurar pessoas que estão fora desse padrão, tá? E isso acontece de fato. Então, não tem nenhuma pessoa trans na equipe do Mar de Contos? Ô, meu Cristo, a equipe do Mar de Contos sou só eu e o Lucas. Eu não sou trans e o Lucas também não. Então, assim, isso não acontece. Não tem nenhuma pessoa preta na equipe do Mar de Contos? Eu não nasci preta, o Lucas também não nasceu preto. Então, dito isso, a gente aqui tem essa preocupação ativa de trazer pessoas que representam grupos que nós 2 sozinhos não representamos. Então você vai ver muitas pessoas não binárias passando pelo Mar de Contos, muitas pessoas trans passando pelo Mar de Contos, e aí tem uma coisa muito curiosa. Eu sempre fui muito próxima da comunidade LGBT, muito próxima. E foi muito fácil para mim, logo de cara, começar a interagir com as pessoas trans, com as pessoas não binárias, porque eu já era próxima delas. E trazê-las para o Mar de Contos, até porque eu sou mais ativa e o Lucas é um pouco mais low profile nas redes dele, né? E o Mar de Contos é composto pelos 2, né? Então, o canal logo esteve com bastantes pessoas trans, bastantes pessoas não binárias que eu acompanhava e que eu fui trazendo para o canal. E aí eu olhei para o canal e eu percebi uma ausência que não deveria, porque não era uma ausência que a gente tenha planejado para existir, mas é porque eu não sabia quem eram as pessoas. E isso é algo que em algum momento pode depor contra mim, mas naquele momento começou a ser corrigido. Havia uma ausência de pessoas pretas no canal.
E eu virava pro Lucas e eu falava assim, Lucas, o que eu faço aqui? Aí ele assim, precisa ser natural, porque é natural e precisa acontecer. Aí a gente começou a ter muito contato com o Dudes, do Cap Remoto. E o Dudes, eu não sei se você sabe, ele é uma espécie de vereador. Você anda com ele nos lugares e as pessoas juntam em volta do Dudes, né? E isso é ótimo. Isso é ótimo. E a gente começou a colar no Dudes porque o Dudes deu uma raid lá pro Mar de Contos. Ele veio com aquele nome fantástico, que é Cap Remoto, né? E a gente começou a dar as raids de voltas, né? Mandando um maremoto para ele, que era o Mar de Contos e o Cap Remoto. Isto posto, né, a gente estava lá junto com o Dudes, vendo as recomendações de pessoas que o Dudes colocava para que as pessoas seguissem, e a gente começou a observar isso, né? E num dado momento se formou Melanina. E quando Melanina se formou, para mim aquilo foi magnífico, porque a falta de voz que havia no meio do RPG, ela começou a ser confrontada por um grupo. Essas pessoas estavam vendo umas às outras e elas não estavam chegando para mim antes do Melanina. Pós-Melanina, essas pessoas começaram a chegar para mim. Elas começaram a aparecer para mim. O Melanina começou a divulgar essas pessoas e hoje o Mar de Contos, felizmente, né, depois de todo esse tempo, a gente tem muita amizade com o pessoal do Melanina. E quando eu digo amizade, não é só um tá no canal do outro, não. A gente tem amizade real, sabe? Eu tô todo dia trocando mensagem com o Thiago Rosa, o Lucas tá todo dia trocando mensagem com o Mestre Black, com o Dudes do Cap Remoto. Tô esquecendo alguém? Tô esquecendo gente. Diana, nossa, Diana. A Diana tá o tempo todo com a gente. Então, assim, essa união fez com que esse grupo, que era frequentemente ignorado, ou frequentemente até... A gente sabe que o algoritmo do Instagram e do TikTok, ele prejudica pessoas pretas, tá? O algoritmo do TikTok, ele não reconhecia traços de pessoas pretas como pessoas até um tempo atrás. Então, assim, obviamente ele não entrega. Então, a gente precisa ativamente tomar conta disso, tá? Isto posto, eu já pensei em estar em coletivos femininos, e aí tem outra questão que eu tenho um pouco de medo que acabe acontecendo, que há várias vertentes de feminismo e uma não concorda exatamente com a outra, tenho um pouquinho de medo de colocar, né, o pessoal um pouco junto. E aí o que eu ia dizer era, tal qual Melanina, talvez organizar outros grupos, como algo do norte, nordeste ou algo do tipo, fosse alguma coisa bastante proveitosa, porque o Melanina se tornou uma grande voz e o Melanina é excelente. O Melanina é o maior e melhor coletivo de RPG que tem atualmente, né? Coletivo assim, político e RPGista, né? Então, assim, é uma recomendação que eu queria fazer e é uma coisa com a qual eu não me meti no sentido de fazer um coletivo de mulheres, porque eu já tenho muitas coisas que eu faço. Mas é uma causa na qual eu toco várias vezes, tá? Já aconteceu de ter mesa grande, de criadores de conteúdo em redes sociais, que era assim, mesa da... Vai, eu vou mudar de nome para não dar muito na cara o que era, né? Para não parecer que é uma alfinetada, porque foi uma crítica que eu consegui levar de uma forma bastante construtiva. Então foi tipo assim, mesa dos grandes, e aí você olhava os grandes e tinha assim, homem, 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 Puta homem, merda. homem, homem, homem. E era um monte de homem. Não era tipo assim, 4 homens que se juntaram para fazer uma mesa. Eram tipo uns 6 ou 7. Eu olhei aquilo e falei assim, meu amigo, faltando uma coisa aí, não? Sabe? Aí eu fui lá nos comentários e muito sutilmente eu disse assim, caramba, que mesa legal, adorei a proposta, mas será que não tá faltando uma menina aí no meio? Sutil, não precisa tecer uma enorme odisseia sobre... Não. Aí eu fui, fiz esse comentário, e aí pessoas da mesa, né, reagiram, comentaram em cima disso,
né? Teve gente que falou diretamente comigo, olha, Nívia, não foi exatamente a intenção formar uma mesa assim e tal. E eu falando, gente, tudo bem, eu entendo completamente, eu entendo que não foi na maldade, mas é o tipo de coisa que, enquanto criação de conteúdo, precisa ser pensada, precisa ser observada e etc. Bom, conclusão. Conclusão. Eu fiz, na sequência, uma mesa de vampiro e uma mesa de caçadores, onde toda a mesa de vampiro era formada por meninas, toda a mesa de caçadores era formada por meninos, e mesmo assim tinha meninas brancas, meninas pretas, meninas trans, meninas cis, e eu só queria dizer com aquilo que estamos aqui, temos um espaço, né? A gente existe. E eu acho que não tem por que a gente levar toda a crítica como um grande problemão. Ai, nossa, fulano está me atacando. Não tá, cara. Fulano tá te falando que você podia fazer melhor que isso. Então, o meu ponto é esse, né? Sobre coletivização das coisas e o impacto que isso tem, né? Enquanto força de propaganda mesmo. Porque tá aí, o Melanina é incrível e estamos vendo, estamos conseguindo ver. E ele vai estar aí, quer as pessoas gostem ou não. O Melanina é necessário. E é Perfeito, isso. perfeito, excelente. Carlos, sua vez. Ela teceu ó, excelente comentário sobre o tema. Eu fiquei até assim, ó, caramba, ela falou tudo aí já. Desculpa, desculpa. Mas com relação às regiões mesmo, é um pouco isso que o Raga falou mesmo. A gente se sente realmente umas barreiras muito grandes com relação à produção daqui do norte, do próprio Nordeste também, apesar de já ter um pouco menos de resistência, norte, um pouco centro-oeste também. A gente ainda sente uma dificuldade muito grande de fazer parte desse grande desse centro, né, Esse polo. Uhum. desse polo e tal. Isso tem mudado um pouco, né, muito por causa da grande propaganda que está sendo feita com relação à COP, né, que vai ser feita aqui na nossa região. E que pena que tem que ter um evento desse porte para a gente começar a falar de norte, Sim. né, para a gente começar a falar de Pará, de Amazonas, etc., do Amapá. Mas eu vejo isso como uma possibilidade e, na verdade, uma oportunidade também da gente conseguir falar um pouco mais sobre a nossa cultura local, e aí o RPG também vai junto. Uhum. Acho que a gente tem uma possibilidade grande aí, uma oportunidade grande de estar mais dentro do hit, sabe, da trend. O Pará Sim. é moda, como está falando aí, como já está saindo nas grandes mídias aí, assim, tá. Uhum. Então, acho que a gente tem uma oportunidade grande aí com esse evento. É uma pena que tenha que ter isso para a gente poder falar. Mas a gente estava falando desde o começo, né, de sair da bolha e tal. Eu acho que quando a gente... o que a Nívia falou é muito legal, muito interessante mesmo. A gente conseguir agregar essas pessoas diferentes dentro de um grupo, quem sabe, dentro de um coletivo, para a gente começar a enxergar as cenas e as possibilidades de RPG das diversas regiões. E eu digo isso com relação inclusive, às propostas de RPG. A gente tem um cenário de vampiro muito rico aqui em Belém, né? Na região norte. A gente tem um cenário muito forte aqui. Tinha um cenário gigantesco. Eu tô por fora, já faz muito tempo que eu joguei Vampiro. Não sei se o Haga Posso pode fazer um falar disclaimer? melhor. Posso fazer um disclaimer? Fala, Nívia, pode só para falar, explicar, pode falar. tem uma explicação histórica. É o Belém by Night? Não só Belém by Night, esse gosto por jogar vampiro, lobisomem, mago, taralá e tal. Mundo das Trevas se tornou um dos jogos mais jogados aqui no estado do Pará e na cidade de Belém, para ser mais preciso, graças a uma única loja que vendia RPG aqui. Tá. E aí o que eles trouxeram? Eles só traziam RPGs da Vampiro. Devir. Aí era D&D, Isso. Vampiro e GURPS. Então, Só. Ok. o movimento que gerou aqui era em torno desses jogos. Por isso que é muito forte. Pode ir, Carlos. Isso, muito pungente, muito pungente. E tem essas características assim únicas da região e tal. Então, o cenário ele é todo
direcionado para as nossas características, né? As Sim. características regionais. E isso acontece muito provavelmente no Nordeste, isso acontece no Centro-Oeste, isso acontece aí no Sudeste, no Sul. O modo de jogar RPG, ele vai se moldando de acordo com a sua regionalidade, a cultura local. E a gente conseguir convergir isso, fazer essa troca de conhecimentos, seria interessantíssimo, assim. E um coletivo é perfeita a análise, né? Fazer um coletivo com várias regiões e tal, norte, nordeste. Na Massa, realidade, seria Carlos, interessantíssimo. a Dungeon já tem esse potencial. Isso que a Nívia comentou Exatamente. já é o que vocês estão amadurecendo. Claro que vocês precisam de tempo para entender aonde vocês conseguem chegar e o que vocês conseguem produzir. Então eu acho que vocês são hoje a personificação da proposta que a Nívia fez e provocou pra gente, que eu achei super válido, viu, Nívia? Muito bom. Continua, Carlos. Isso. A Dungeon tem. A gente tem algumas pretensões, e essa é uma pretensão grande. Eu acho legal, a gente até botar no nosso círculo de metas aí. E é isso, a gente está no começo, ainda tem um pouco mais de um ano, agora a gente fez um ano em outubro. Vamos tentar fortalecer mais, buscar mais associados, buscar essas parcerias. Eu acho que é importante a gente dialogar com essa galera, e eu acho que o Raga também pode contribuir muito com isso, muitos contatos. E é isso. Acho que esse é o caminho para a gente conseguir quebrar essas barreiras, Raga. Muito bom, muito bom. Porque é também, só acrescentando, né, um exercício de benchmarking, que é quando a gente, né, você sabe, mas eu preciso contextualizar quem está ouvindo, Sim, que é quando a gente observa as marcas em volta para ver o que elas estão fazendo e o que funciona. E muita gente pensa que observar benchmarking se refere a observar concorrentes, e não. Frequentemente você observa pessoas de outro nicho, marcas de outros nichos e coisas que elas estão fazendo que podem funcionar, né? Então, observar esse tipo de coletivo, né, o Melanina e tudo mais, é uma coisa muito proveitosa e é interessante pontuar isso daqui para outros criadores de conteúdo também, né? Porque, novamente, a gente volta num assunto que eu falei lá no início. Né, você pontuou que a rede social está cada dia mais individual. Aí eu pontuei que o mundo está cada dia mais individual e que, a partir do que você tinha dito que o RPG é uma coisa muito de nicho, para que você cresça enquanto produtor de conteúdo de RPG, você precisa trabalhar no crescimento do nicho. E aí a gente volta. Para trabalhar no crescimento do nicho, precisa haver uma teia de contatos, uma teia de crescimento, precisa ter lugar para onde isso vai crescer. Então, eu sei de criadores de conteúdo de cultura pop que detestam RPG, sabe? Então, assim, essa pessoa, né, um criador de conteúdo de cultura pop que detesta RPG, será que ele detesta mesmo RPG? Será que não existe nenhum diálogo ali? Será que há outros criadores de cultura pop que nunca falaram de RPG, os quais eu poderia abordar? Será que há criadores de, de literatura os quais eu poderia abordar? E às vezes tem, mas essa individualização deixa a gente preso sempre no mesmo círculo. Além do que, né, uma outra coisa a se pontuar sobre a cena do RPG nacional é a existência, sim, de coisas que não são exatamente coletivos. Porque há uma diferença entre o coletivo e a panelinha. E ela existe, tá? E, novamente, eu não vou falar, ao contrário do que muita gente possa esperar, eu não vou exatamente falar mal da panelinha, mas a panelinha gera uma autofagia de si mesma, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Uma panelinha que exista e em algum momento haja uma ruptura nela mesma, acabou. Acabou. Mas se você existe e tem contatos diversos, o seu conteúdo não precisa acabar porque o da sua panelinha acabou. Você pode sim continuar criando o seu. Então, novamente, estamos aqui falando da força do coletivo de novo, paz entre nós, guerra aos senhores, assim a gente continua, né? Camarada Nívia.
Não, mas é importante escutar o que ela tá falando. Dê a ordem, dê a ordem. Bom, infelizmente a gente está chegando ao final dessa sessão do podcast RPG com o Jambu, mas vamos aqui às considerações finais. Onde é que a galera consegue encontrar vocês nas redes sociais para acompanhar vocês, ver o que vocês estão produzindo e dizer um até logo, porque com certeza eu vou querê-los aqui de novo em outros temas. A começar pelo Carlos. Bom, gente, valeu, Raga, pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo. O Nívia também, pô, sabe muito. Muito bom trocar essa ideia com vocês. O meu arroba é escama1. Vocês podem me seguir por lá. Eu sou meio low profile, eu não posto muita coisa, não. Posto mais as minhas ilustrações e tal. Mas é importante que vocês sigam a Dungeon Belém. Essa sim, vocês podem seguir, legal. Vão lá, arroba Dungeon Belém. Deixa só os agradecimentos aqui, porque eu não faço a comunicação sozinho. Eu tenho uma comissão de comunicação comigo lá na Dungeon, que é composta pelo Pedro, pelo Thiago e pelo Vitor, além do nosso presidente, o Otton, e o nosso secretário, Bruno Urbo. E é isso, assim, se associem, quem tá assistindo aí, não é associado, busca conhecer a Dungeon, entra lá na Dungeon Belém, vê nossas postagens, procura saber um pouco mais sobre o que é a associação, como é que funciona. Nós não temos só RPG. Quem não joga RPG, não gosta de RPG, mas joga board game, jogos de tabuleiro, a gente tem um acervo gigantesco de jogos de tabuleiro também. A gente faz várias mesas para jogar jogos de tabuleiro. A gente se reúne, pode ir como convidado. Quero conhecer um dia, não quero me associar ainda, quero conhecer. Pode ir lá, a gente te recebe, a gente portas abertas assim para todo mundo que quiser conhecer. E é isso. Tamo junto. Muito bom. Agora chegou a vez da Nívia. Calma aí que eu tô procurando as redes que ele mandou procurar. É isso, né? É assim que estamos. Mas ok. Isso. Ok. Eu vou procurar no Instagram, mas o celular não tá perto. É isso. Bom, gente, vocês me encontram na maioria das redes sociais com @ruiva_em comum ou variações disso, mas assim, o meu nome também serve, tá? Se você procurar por Nívia Alonso, não tem muitas. E eu tô tentando pensar ainda, faz alguns meses que eu tô tentando desenrolar um arroba que use o meu nome. Afinal de contas, eu estou mexendo na cor do meu cabelo. Mas assim, você me encontra no Ruiva em Comum, Ruiva _ em comum. É que em algum momento eu tenho alguma variação de Nívia Alonso que vai acontecer em algum momento, assim que o Instagram liberar o meu nome. Porque e coisas do tipo, até aparentemente tem uma criadora de conteúdo de educação chamada Nívia Alonso. Boa sorte na sua criação de conteúdo. Viu, querida? Brincadeira. Mas, isto posto, eu também sou parte do canal Mar de Contos, que eu pretendo ter uma agenda decente para o próximo semestre, e eu espero que vocês comecem a ver o Mar de Contos com maior constância em todas as suas redes sociais, porque isso está sendo planejado. Eu também sou autora de aventuras de RPG para a revista A Passagem, e sou social media da D20 Culture. Eu ia falar do Tanares, é que eu não sou mais do Tanares. É que eu sou social media da D20 Culture, e você também me vê lá narrando e fazendo os segundos de segunda, os seus segundos de conteúdo geek para começar a semana bem informado. Você me vê sempre lá fazendo esse tipo de coisa. Muito bom, muito bom. Então é isso, galera. Finalizamos mais uma sessão do podcast RPG com o Jambu. Esperamos que vocês tenham gostado dessa discussão, desse bate-papo que fizemos. Nada do que nós dissemos aqui você precisa levar como obrigação para assimilar em sua vida. Ele é só para provocar uma reflexão. Talvez para provocar alguma melhora na sua percepção do tema ou para fortalecer aquilo que você já tem estabelecido em sua mente. O importante é que a gente conseguiu gerar essa reflexão. É isso que é o mais importante. Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado ao Carlos, obrigado à Nívia por ter estado aqui contribuindo com seus comentários, relatos. Isso engrandece muito o bate-papo. E peço agora, para finalizar com um costume aqui do canal, peço para que o Carlos e a Nívia, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.